Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos ver o metabolismo do controle do DNA e do RNA, né? Continuando aí a nossa aula. Eu quero que vocês depois façam perguntas lá no fórum, que nós temos que discutir isso aí no fórum. E mais uma vez eu digo para vocês, para todo mundo está sendo difícil essa questão de aula, né? Pela web, não só comigo, mas com os outros professores também. Nós temos feito reuniões. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com o Muniz, às 18h30, por isso que eu atrasei, não tive como, né, falar com vocês diretamente, mas a gente tem que perceber que nós estamos passando por um momento histórico, diferente. Nós nunca mais seremos os mesmos depois dessa pandemia do coronavírus. A gente tem que botar isso na cabeça, tá? Tem algumas pessoas, às vezes, que são um pouquinho mais personalidade forte, né? Não tem muita paciência com essas coisas, mas ninguém está tendo paciência. A gente está tentando adaptar-se, né, a essa situação toda que está acontecendo. Não fomos nós que pedimos, né? Isso aí veio, está acontecendo, nós somos profissionais da área de saúde e a gente tem que ir em frente com isso. Tá, gente? Então, vamos dar o máximo de cada um, vamos fazer o que precisa ser feito, tá bom? É uma realidade diferente e eu ainda não postei para vocês ainda as outras aulas que eu ainda não recebi, tá? O professor vai mandar, à medida que ele for mandando, eu vou colocando lá na biblioteca online, tá bom? Bom, então vamos continuar nossa aula hoje com o DNA. Nós falamos ontem, né, eu comentei com vocês, que nós temos os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA, ácido ribonucleico. É porque, como está escrito em inglês, o A vem para o final, que é o ácido, né? Então, ácido desoxirribonucleico. Se for passar para portuguesar, né, vamos dizer assim, para o nosso português, vai ficar ADN e o outro ARN. Só que fica feio, né? Porque no mundo inteiro fala-se DNA e RNA, tá bom? Bom, ele tem um papel biológico de transmitir a informação genética de uma célula para outra, né? E também de sintetizar o RNA. Inclusive, esse vírus que está cometendo agora o coronavírus, ele é um vírus RNA, tá? Os ácidos nucleicos são macromoléculas, né? Que vão fazer a união. Tem uma união chamada nucleotídeos, e um nucleotídeo ele é formado, como eu disse ontem, por um fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Isso aqui, ó, pentose é um açúcar. Então, vocês veem que açúcar está presente em todos os lugares. Por quê? Porque açúcar é básico. Ela gera energia, né? Os açúcares geram energia para o nosso organismo. Então, eles têm que estar principalmente na molécula do DNA. Então, um fosfato, que aqui é simbolizado por esse círculo, né? A pentose, simbolizada por esse pentágono, né? É um pentágono, isso aqui parece o pentágono dos Estados Unidos lá, né? Aqui é um pentágono porque tem essa forma aqui. E a base nitrogenada, que é um nitrogênio também, que está na base de todo o nosso organismo também. Ok? Esses slides, assim como o outro que eu vou passar, nós vamos pulando um pouquinho, porque tem muita coisa aqui, que depois eu queria que vocês olhassem fora da aula, tá? É porque, como eu disse para vocês, esses slides meus são muito completos, de outras aulas que eu dou também mais aprofundadas. Então, eu pego para vocês agora só o que precisa saber, que nós estamos no primeiro período, vocês têm que ter noção dessa parte da genética e biologia celular, porque vocês vão precisar lá na frente, tá? Então, o fosfato, uma pentose, que é uma desoxirribose, geralmente, né? Que é um açúcar, finalose, né? E uma pentose ribose. Aí nós temos aqui as proteínas, os ligantes, né? Vamos dizer assim, a timina, uracila, citosina, adenina e guanina. Vão estar presentes tanto no DNA quanto no RNA. Esse nucleotídeo, ele é formado, então, dessa maneira aqui, ó. Uma base nitrogenada, uma pentose e um fosfato.
O DNA, opa, desculpa, passou rápido, né? O DNA, ele vai ter timina, adenina, citosina e guanina, e o RNA vai ter uracila ou uracil, sem o A no final, é a mesma coisa, adenina, citosina e guanina. Então, a diferença básica entre um DNA e o RNA vai ser a troca da timina pela uracila, ou uracil. Então, tira timina, entra uracil, RNA. Tira uracil, entra timina, DNA. Isso aqui é a diferença básica, então, que nós vamos ter entre um DNA e o RNA. E aí, os nucleotídeos vão ser formados, ó, cada um de uma cor, né, para poder se encaixarem uns nos outros. Tá? Então, essas bases dos nucleotídeos, eles se encaixam naquela famosa hélice lá do DNA. O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é uma molécula de fita dupla, vai formar uma dupla hélice, tá? E essas fitas estão ligadas pelas ligações de hidrogênio. O hidrogênio é que liga essas fitas duplas. Tá? Adenina com timina, citosina com guanina. Watson e Crick foram esses dois cientistas aqui, né? Fizeram médicos, que descobriram essa fita do DNA em 1953, se não me engano. Inclusive foram ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina da época. O DNA é formado por duas fitas, uma fita dupla, né? Cada filamento é composto por vários nucleotídeos e as cadeias se ligam por meio dessas bases nitrogenadas. E o DNA é uma fita dupla e enrolada. Todo mundo já viu esse DNA. Todo convite de formatura da área de saúde, ou seja lá o que for, de vez em quando eles colocam esse convite aqui com esse DNA. Todo mundo conhece o DNA, né? Então, ele tem as bases aqui, adenina, timina, guanina e citosina, tá? DNA novamente, né, com as suas ligações, ó, estão vendo? Aqui todos os nucleotídeos, e os nucleotídeos vão se ligar às bases, né, que vão se ligar aqui aos complexos de cada um, adenina, timina, citosina com guanina. Aqui é que não pode dar errado, ó. Na hora que o espermatozoide encontra com o óvulo, que começa toda essa junção, essa divisão, e consequentemente a parte genética nossa, se der algum erro nessa questão aqui, ó, vai se manifestar de alguma forma. Talvez não se manifeste nos descendentes, né, da próxima geração, mas pode ser nas vindouras, tá? Nas próximas gerações. Ele faz uma autoduplicação que ocorre na presença da enzima chamada polimerase. Toda enzima tem final ase, vocês lembram disso, né? Então, DNA polimerase, ela vem cá e corta essa fita aqui para fazer uma duplicação, que é aquele momento em que há uma duplicação dos cromossomos lá na mitose, na meiose. Vocês lembram disso? Bom, aí as pontes de hidrogênio se rompem, né? E vai separar o que estava unido. O que estava unido, aí, com a presença da DNA polimerase, isso aqui se rompe. As fitas originais se separam e os nucleotídeos livres vão se encaixando nas fitas. E aí nós vamos ter novas programações genéticas dentro do indivíduo. Tá certo? Aqui já se forma a fita nova. A fita original velha é assim azul, né, mais escuro. E essa duplicação do DNA é a única molécula capaz de sofrer autoduplicação. Ela ocorre durante a interfase da mitose, olha aí, ó. Interfase da mitose, nós já vimos isso. Vocês estão vendo que tudo é interligado? Nós estudamos lá mitose e meiose, eu recordei com vocês, porque eu ia precisar disso aqui na frente. Tá? Então, ocorre essa duplicação do DNA na interfase, naquele momento em que a célula está paralisada, descansando assim, entre aspas, né? Porque ela está descansando e, ao mesmo tempo, duplicando os DNAs. E é do tipo semiconservativa, por quê? Porque cada molécula nova vai apresentar uma das fitas que veio da mãe e outra fita recém-sintetizada. Por isso que ela chama semi-conservativa, né? Semi-metade, né? Conserva metade. E aí a duplicação do DNA vai permitir que essas informações hereditárias sejam transmitidas
para as células filhas. Então, aqui, ó, um DNA se autoduplica em células filhas. Ó. Nós já vimos isso também. E o genoma? O genoma, né, está no cromossomo, tem os genes e o DNA, que é o conjunto de todos os nossos genes, de todo o nosso organismo. Nós já falamos sobre isso também. E o RNA? O RNA é o ácido ribonucleico, ácido ribonucleico. É produzido, ele é uma molécula de fita simples, é produzido pelo DNA e é encontrado no núcleo e no citoplasma. Sua função é realizar a síntese proteica. Lembram lá dos ribossomos, naquela figuração que tinha, né? No ribossomo, assim, vinha no quadrinho embaixo aqui do lado, animação, que entrava a fitinha, né? Vermelhinha, saía a fitinha verdinha. Então, é a síntese proteica, é o DNA produzindo o RNA. Aí nós temos a transcrição, processo pelo qual a molécula de RNA ela é produzida usando como molde o DNA. Então, quando o DNA produz o RNA, nós dissemos que houve uma transcrição. Transcrição. Então, a molécula, a fita aqui nativa, vai se ligar com outra fita do RNA e transformar ele em RNA, através também da RNA polimerase, que é a enzima. Tudo tem que ter enzima para quebrar. Você sabe que a enzima ela quebra, ajuda a acelerar o processo metabólico. As pontes de hidrogênio também vão se romper, e aqui nós vamos ter a união ó, da uracila. Então, quando eu vejo o Uzinho aqui, eu já sei que é RNA. Então, se tiver o U aqui, ó, foi trocado pelo T, da timina, já é RNA, não precisa nem questionar. Tá? E vamos ter a molécula DNA original e a molécula de RNA que foi produzida. O RNA ele pode ser dividido em mensageiro, transportador e ribossômico. Mensageiro, transportador, ribossômico. E ele pega as iniciais de cada um deles. Aí nós vamos ter o RNA-M, RNA-T e o RNA-R. Quer dizer o quê? RNA-M de mensageiro, RNA-T de transportador e o RNA-R de ribossômico. E aí cada um vai ter a sua característica própria, tá? Ele tem a mensagem, a orientação para quê? Para sintetizar as proteínas, tá certo? Aí ele vai, cada trinca de nucleotídeos que tem aqui, nós vamos chamar de códons, tá? Então, aqui nós vamos ter, ó, cada partezinha dessa aqui é um códon, que é igual a 3 nucleotídeos, 1, 2, 3, no RNA mensageiro. Já o RNA transportador transporta o aminoácido até o local da síntese proteica. Como o próprio nome já disse, ele é transportador, ele vai transportar alguma coisa. O que é essa alguma coisa? O aminoácido até a síntese proteica, porque não existe formação de proteína sem a presença do aminoácido. É igual você fazer bolo sem o quê? Sem colocar as coisas básicas, farinha, o leite, embora alguns bolos hoje não levem mais leite, né? Mas a receita básica de um bolo tem que ter alguns ingredientes. Aqui também tem que ter, para sintetizar, produzir uma proteína, eu tenho que ter os aminoácidos. No mínimo 20 aminoácidos para produzir uma proteína. Eu já tinha falado isso para vocês também. Tá? E o RNA ribossômico, né? São componentes dos ribossomos, que é aquela organela que sintetiza a proteína, nós já conhecemos o ribossomo, né? E os ribossomos são formados por RNA ribossômico e proteínas. Tá? Então, o ribossomo, juntamente com o RNA, vai sintetizar a proteína, que é aquele desenho que nós vimos lá na nossa aula de organelas celulares. Aí depois vamos ver as diferenças que existem, né, entre um DNA e um RNA. Por exemplo, questão de açúcar. O DNA ele tem uma desoxirribose, já o RNA é uma ribose, como o próprio nome já diz, né? A fita de um é dupla, a do RNA é simples. A função do DNA é transmitir informação genética. Então, o DNA que é a base de tudo, né? Tanto que existe o quê? O teste de DNA, não é isso? E a síntese proteica do RNA. Nós já vimos isso também.
E aí as enzimas que vão ser utilizadas, uma DNA polimerase e outra RNA polimerase. Já leva os nomes dos substratos onde elas vão agir. E aqui nós vamos ter as bases nitrogenadas, que no caso do DNA, timina, citosina, guanina e adenina. E no caso do RNA, uracila, citosina, guanina, adenina. Citosina, guanina e adenina são comuns para os dois. O que vai alterar? Quando eu falo em timina, eu só posso estar falando de DNA. Quando eu cito uracila, eu só posso estar falando de RNA. Não existe DNA com uracila e nem RNA com timina. Tá bom, gente? Prestem bem atenção nisso. Os outros três são iguais, somente a timina e uracila que vão diferenciar. Tá? E aí nós temos algumas considerações finais, né? Terminamos essa parte aqui do metabolismo. Agora eu vou passar para outro slide, para a gente não perder muito tempo. Tem alguma pergunta? Vocês estão aí ainda? Estou achando que vocês foram embora. Me deixaram aqui sozinho. Será? Estou aqui. Eu estou aqui, professor. Só você, Também. Só você. Professor, Ah, deixa eu fazer uma pergunta. Só lá em relação ao que você falou, em relação à ribose e ao açúcar, né? sim. Aí, no DNA é desoxirribose e no RNA já é a própria ribose. Exatamente. Um produz seu próprio açúcar e o outro não tem açúcar? Como que é? Que eu não entendi. Os dois têm açúcar. Só que açúcar do DNA vai se chamar desoxirribose. E do RNA, ribose. Porque nós temos vários tipos de açúcares, lembra? Frutose, vem das frutas, lembra? As outros tipos de açúcares, a glicose, que vai no sangue. Então, vários tipos de açúcares nós temos terminado em ose. Os açúcares que são utilizados no DNA e no RNA são essas duas, chamadas de desoxirribose e de ribose. Daí o nome deles, ácido desoxirribonucleico e o outro ácido ribonucleico, em homenagem aos açúcares que eles têm que ter para poder se formar. Entendeu? E qual que é a importância do açúcar, tanto no DNA quanto no RNA? Os açúcares são base para a formação de energia. Quando você está fazendo exercício físico, né, que você desgasta seu músculo, você tem que recompor com glicose. Não é assim? Quando a pessoa bebe demais ou fica ruim, vai para o hospital, toma o que na veia? Glicose. Porque a glicose ela tem que ir para o músculo. O músculo utiliza a glicose para poder gerar energia. Então, açúcar, no nosso entendimento bioquímico, é sempre o gerador de energia. Tá ok? Entendido? Tem mais alguma pergunta? Sim, obrigada. Nada. Nós vamos entrar então nessa parte da tradução, síntese de proteínas, né? Que nós já vimos lá, bem rapidinho. O código genético nós já vimos, né? É correspondência da sequência de nucleotídeos, levando a sequência de aminoácidos. Já vimos também o que é um códon, são 3 bases nucleotídicas, tá? E aqui nós temos todas as combinações possíveis, né, de DNA com RNA formando as proteínas. Nós estamos passando rápido aqui porque nós já vimos, tá? O código genético, né, também ele permite, né, a possibilidade de codificar os 20 aminoácidos padrões que nós temos, e aí ele mostra aqui todos os aminoácidos, não precisa assustar muito com isso. Se a gente tivesse uma prova escrita, eu ia só perguntar essa tabela toda aqui, mas coisa à toa, básica. Todo mundo em silêncio, né? Misericórdia. Misericórdia, professor, está repreendido. Amém. Em nome de Jesus, sangue de poder. Sangue de Jesus tem poder. Hein? Mas na realidade, né, não. Vocês tinham que entender só o processo, né? Ainda bem que vocês salvaram, teve só prova, não teve prova direito, né? Código genético. O código genético ele vai ter algumas características, tá, gente? Olha aqui, ó. Isso aqui são os aminoácidos, ó. Tá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, esses 20 aminoácidos aqui formam uma molécula proteica. Alanina, arginina, aspartase, cisteína,
glutama. Lembra de tudo de cor salteado, não lembram? Como se fosse anteontem, né? Então tá bom. Características, especificidade. Um determinado códon, ele sempre codifica o mesmo aminoácido. Universalidade, ele é conservado em todas as espécies. Outra característica, redundância ou degeneração. Um aminoácido pode ter mais de uma trinca que vai codificá-lo. E contínuo, sempre lido de 3 em 3 bases. Então, essas são algumas características que o código genético tem. Tá? E aqui nós temos os números de códons de cada um deles. Tá? Mutações no código genético. Temos as mutações silenciosas, tá? Que são baseadas em uma base alterada só, que codifica um aminoácido. As mutações com perda de sentido, uma base alterada codifica um aminoácido diferente. E a mutação sem sentido. Um códon tem uma base alterada, se torna um dos códons de terminação. Esse sentido aqui é de orientação, tá, gente? Então, a mutação silenciosa vai codificar o mesmo aminoácido e as outras aminoácidos diferentes. Por quê? Porque eles vão estar no início, outros vão estar lá na parte terminal. Daí o sentido. Qual o sentido que ele está? No começo ou no fim? Né? Sentido de os órgãos do sentido, ouvir, falar, não. Tá? É sentido no sentido de orientação. Tá? Outras mutações no código genético também, nós vamos ter aqui, só para vocês lerem, tá? E ficarem sabendo que existem. Tá? Isso aqui é alguma coisinha mais complicada, que é uma proteína, né? Chamada folha de trevo, parece que é folha de trevo que a gente vê por aí nos jardins. Os componentes da tradução, ó. O RNA mensageiro é o molde. E os ribossomos, olha aquele ribossomo igualzinho que é do desenhozinho nosso lá das organelas. Lembra da animação? Igualzinho ele, ó. Então, os ribossomos são grandes complexos de RNA ribossômico e proteínas. São estruturas responsáveis pela síntese proteica, nós já sabemos disso. Os ribossomos dos eucariontes têm subunidades, que você não precisa saber agora. E o RNA ribossômico responsável pela estabilização do complexo de iniciação e dos demais participantes da tradução. Aí vai dizer como se faz a tradução. O que é a tradução? A transformação do RNA em proteína. Que ele produz, né, sintetiza a proteína. Então, que explica como é que ele faz isso. Lembra daquela fitinha que entrava no ribossomo e saía pelo fundo ali? Naquela aulinha nossa que tinha animação? Está explicando agora aqui como é feito. Tá? Aí tem muita coisinha aqui de nome esquisito, né? Que a gente não vai ter que prestar muita atenção, mas é bom vocês lerem, só para conhecimento. Tá? Não vou nem falar muito, que são as etapas da síntese proteica. Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais aprofundado na bioquímica, quando vocês forem fazer bioquímica. Não sei se será comigo ou será com o professor. Provavelmente vai ser com outro professor. Tá? E os alongamentos que existem, as translocações, etc, etc, etc. Tá? Etapas da síntese proteica. Então, isso aqui é uma coisa mais aprofundada para a produção das proteínas. Tá? A síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso, como é que ela acontece? É igualzinha aquela fita que saiu lá na animação, só que explicando aqui direitinho como ela é feita. Tá? Aqui nós temos a síntese proteica no retículo endoplasmático rugoso, daquelas proteínas que serão localizadas na membrana plasmática ou nos lisossomos ou serão secretadas. Então, logicamente, se aqui eu tenho ribossomos aqui na superfície do retículo endoplasmático, ele só pode ser rugoso, né, gente? Lembra que o liso não tem nada. Por isso que ele é chamado de liso. Se ele é rugoso, é porque tem ribossomos aqui em cima, todos eles produzindo, sintetizando proteínas. Que é o que a gente mais precisa no nosso organismo. Tá? Bom, era isso que nós tínhamos para hoje. Alguma pergunta? Calma, um de cada vez, vou distribuir senha, tá? Professor,
Tem gente Eu não chegando vou. agora. Tem gente chegando agora. Seja bem-vinda para o final da aula. Eu não vou ter como participar lá do fórum, mas aí qualquer coisa eu mando mensagem para o senhor, tá? Não, mas vamos perguntando agora. Dá tempo ainda. Nós estamos ainda... Não, mas eu até então. Ainda não me cortaram ainda aqui, ó, não fechou a coisa. Vocês podem gravar aí. Ok? Alguma pergunta, gente? Silêncio total. Né? Amanhã é a nossa última aula. Né? Depois a gente podia até marcar algum lugar. Agora não pode marcar mais, porque mais de 2, 3 pessoas já é rebelião, né? Polícia prende. Tem que ficar 1 metro de distância, não pode... Depois a gente podia, se tivesse em dias normais, né? Reunir para a gente pelo menos se conhecer pessoalmente, né? Porque na telinha, assim, na tela é diferente, a gente fica bonito, né? É igual na Globo, né? Você vê a artista da Globo na rua, você nem conhece, tão esquisito que é. Né? Igual é o meu caso. Qualquer Ô, lindeza! situação, viu? Tanto aqui quanto fora é a mesma coisa, viu? Alguma pergunta, gente? O cachorro professor, tem uma pergunta aí, tá latindo. Tem alguma previsão, professor, para voltar à aula ou até agora nada? Gente, eu estou achando difícil voltar à aula agora nesse mês de abril, vou ser bem sincero. Sabe por quê? Porque agora que nós vamos dar o pico, né, epidemiológico das pessoas que foram contaminadas. Então, nós estamos dentro dos 14 dias ainda, até meados de abril, 15, 16, que vai dar o pico daquela curva, depois ela vai se achatar. No achatamento, as coisas já começam a melhorar, né? Tá com cara de que vai demorar pelo menos 2 meses, eu acho, né? Eu penso. Mas o ITOP já adquiriu um outro sistema de gravação, uma televisão, acho que eu até mandei para vocês, acho que, não sei, mandei? Não, acho que não. Foi falado na reunião ontem, já está no ITOP, já uma televisão daquela interativa, onde os professores vão agendar as aulas, né? E a gente vai poder interagir muito melhor, porque na televisão ela é touchscreen. É igual aquelas da Rede Globo, lá quando mostra o tempo, lá, você Chique, lá, né? Chique, hein? Eu vou dar aula de terno e gravata agora, tanto que o negócio tá chique. Ai, que chique. Então tá. E aí, gente, alguma pergunta a mais? Eu só estou vendo a Maristela aqui e a... Qual que é seu nome? Eli, né? Só estou vendo as duas. Eu também estou aqui, professor, Ana Beatriz. O resto está onde? E a Karine. Dormindo. Cadê o rostinho? Tá aparecendo. Carla. Cadê o rostinho de vocês? Cauane. Tô aqui, ó. Só que eu tô feia, não pode me ver, não. Cauane. Ai, Ai, amiga, olha o jeito que eu tô aqui, olha os cabelos. Mostra sua testa. E a Maristela tava comendo aí, ó, a jantinha gostosa. Não, professor, eu tô esperando, meu irmão tá assando carne. Nossa, já pensou? Pode não. Ana Beatriz aí também. Isso, eu. Quem mais? Tem um aqui mostrando só a cadeira. Eu tô aqui, Águida. Ah, Águida, apareceu. Tudo bom, Águida? Eu também tô aqui, professor, a Sabrine. E a Karine. Dulcineia apareceu aqui agora. Parece. E a Sabrine também, pessoal, não esquece de mim, não. Eu já tô vendo todo mundo. E a aqui. Karine também. Sabrine. Não apareceu agora não, professor. Só tem um cinza aqui. Ela cortou a câmera. Só tá só o nome. Bom, gente, então era isso. Quem mais aí? Ó, ouvi voz masculina aí, ó. Tem homem também nessa turma? Tem. Tem? Não, assim, né? Eles dizem que são, né? Cadê o povo? Tá tudo escondido debaixo da cama? Hein, professor? Eles dizem que são, né? Então, assim, quem somos nós para julgar, né? Ai. Aí mexeu, hein? Aí mexeu. Aí os homens vão ficar valentes. Não vi nenhum até agora aparecer aqui. Cadê o Silas? Silas, tu tá vindo agorinha, homem. Se lascou.
Eu não vi ele hoje. Pois é. Ele está escondido. Ai. Então tá, gente. Então, vamos desfazer nesse momento nossa rede e top de comunicação. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos para o fórum.